Eu acho que já está gravando, não? Apareceu uma bolinha vermelha ali. Fica à vontade, já começou. Ok. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Gálatas. E, se eu não estou enganado, nós deveríamos retomar a leitura a partir do capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E aqui é uma coisa interessante que nós temos nesse capítulo, porque no versículo 9, quando ele escreve, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, ali em Jerusalém, Tiago, Cefas, ou Pedro e João, eram considerados os irmãos mais influentes. Tanto é que quando Paulo prega, no versículo 2, subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e em particular, ou particularmente, aos que estavam em estima, que seriam os irmãos mais estimados, mais influentes na Assembleia em Jerusalém, que provavelmente eram esses mesmos, Tiago, né, que fala aqui no versículo 9, Tiago, Cefas e João, os irmãos mais influentes e estimados na Assembleia de Jerusalém. Então, quando nós lemos essa carta aos Gálatas, ela joga por terra qualquer ideia de que Pedro fosse um papa, de que Pedro fosse o chefe da igreja ou alguma coisa assim. Não existe isso. Não existe isso. Tanto é que nós vamos ver agora um momento vergonhoso até para o próprio Pedro, que é quando Paulo fala que lhe resistiu na cara, né, no versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E Antioquia é onde os irmãos foram pela primeira vez chamados cristãos. Era uma outra assembleia também que se formou lá em Antioquia. Nós encontramos essa história lá em Atos. E era muito comum em Antioquia, era muito mais comum encontrar gentios convertidos a Cristo do que judeus. Mas agora em Jerusalém, obviamente, mais predominância deveria ser de judeus que se converteram ao cristianismo. E a questão toda aqui, só para a gente resumir, é que estavam surgindo, se infiltrando, falsos irmãos que queriam que os cristãos guardassem a lei. E era por isso que Paulo vai, por revelação, para Jerusalém, para deixar as coisas claras, não é? E ele se dá por contente quando ele prega o evangelho que ele pregava, ele faz como que uma demonstração daquilo que ele falava, para que os irmãos mais influentes de Jerusalém pudessem conhecer qual era o seu ministério, qual era a palavra que ele pregava. E não ficou dúvida, não teve nenhum irmão lá de Jerusalém que falasse assim, não, você tem que falar também que tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem que... Não tinha nada disso. Qualquer intromissão da lei no evangelho estraga o evangelho, transforma ele num outro evangelho, como Paulo fala no capítulo 1 aqui de Gálatas. Então, chegando Pedro a Antioquia, no versículo 11, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Por que ele era repreensível? Ele explica aqui, Paulo explica em seguida. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, Pedro tinha medo de ser visto com gentios, comendo com gentios. Lembre-se que os judeus não comiam com gentios. Os judeus nem sequer entravam na casa de um gentil, muito menos comer junto com um gentil. E lá em João capítulo 4, quando nós vemos que os discípulos ficam espantados do Senhor conversando com a mulher samaritana,
Isso era porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Eles não faziam, não tinham nenhuma relação com povos que não fossem judeus. Tanto é que Samaria ficava no caminho. Para você ir até Jerusalém, você tem que passar por Samaria. Mas os judeus não passavam por Samaria, eles davam a volta só para não passar em Samaria. E por isso que quando nós lemos lá em João 4, que importava para o Senhor passar em Samaria. Por que isso? Porque ele tinha um encontro com aquela mulher à beira do poço e ela estava nos planos de Deus, não podia deixar de encontrá-la. Então, quando aqui Cefas vê que alguns chegaram depois com Tiago, que provavelmente eram irmãos judeus convertidos a Cristo, né? Cefas, que até aquele momento não teve problema algum de comer com os gentios, passou a ter melindres, passou a ter problemas. Mas depois que chegaram, então, no versículo 12, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, né? Pedro estava se acovardando, como ele se acovardou quando o Senhor foi crucificado. Só que naquela ocasião ele não tinha o Espírito Santo. E agora ele tem o Espírito Santo aqui, nessa ocasião. Então ele jamais deveria ter assumido uma posição assim. Por isso que Paulo, com toda razão, chama a sua atenção, ele resiste na cara, como fala, publicamente, na frente dos outros irmãos, porque aquilo era um negócio muito sério. A questão de misturar lei com graça, de misturar justificação pela fé com justificação por obras, era algo muito sério. Isso detonava o verdadeiro evangelho e Paulo não ia deixar passar barato uma coisa dessas, não. Então ele fala que no versículo 13, e os outros judeus também dissimulavam com ele, ou seja, fingiam, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Uma outra versão fala até dissimulação também, na versão atualizada. Mas então isso aqui era uma situação muito complicada, muito séria, que a igreja estava passando no princípio. Obviamente ela passou por isso, mas ficaram resquícios que acabaram se fincando pé na cristandade, porque hoje nós vemos praticamente todas as religiões cristãs, elas têm elementos judaicos na sua adoração. Se você pega, por exemplo, o catolicismo, a arquitetura de um templo católico, não esses modernos, mas aquelas catedrais antigas ali da Europa e tudo, a arquitetura ela é feita de acordo com o Templo de Jerusalém. Ela tem, os espaços são estudados conforme era a planta do templo. E você tem até um santíssimo lugar. Quem frequentou a missa, quem frequentou o catolicismo, sabe que tem um lugar lá, uma capelinha, que fica uma lâmpada, uma lamparina que nunca se apaga, e tem um cofrinho lá, uma gradinha, né? Tipo uma gradinha, e ali é trancado, porque ali dentro daquela capelinha fica o cálice com as hóstias. E ali o padre abre, então, na hora da missa, para tirar aquilo. Então, isso é toda uma simulação do que era o templo. O templo tinha também o Santíssimo Lugar, porque eles consideravam, quer dizer, corretamente no templo, mas não corretamente num templo católico, que era ali que estava a presença do Senhor no templo. E no catolicismo eles acham que também é ali no Santíssimo Lugar, né? Tem toda uma história em torno disso. Então o catolicismo, depois veio o protestantismo também, todos importaram elementos judaicos na sua adoração. Você pega, por exemplo, as vestes dos padres. Os padres usam aquelas vestes longas. Quem que usa veste daquele jeito em 2023? Ninguém. Aquilo são roupas antigas, roupas que se vestia na antiguidade para imitar as roupas dos sacerdotes judeus, dos israelitas. E
E é totalmente absurdo, né? Você vê aquele homem fantasiado, não tem nada a ver com o cristianismo aquilo ali, porque não, o cristianismo não é baseado em roupas, em aparência exterior, em nada disso. E, e também você tem elementos como um altar, na igreja católica tem o altar, nas igrejas protestantes também colocam lá uma mesa e falam que ali é o altar, venham ao altar que eu vou orar por vocês e tal, o pastor, né, chama. Então, no catolicismo tem o altar, no protestantismo tem o altar também dentro do templo. No catolicismo eles introduziram o sino, a torre com sino, porque e no protestantismo também. Mas isso é porque vem de uma época que ninguém tinha celular, então para saber as horas tinha que tocar o sino. E assim era na adoração católica e na protestante antiga também. Aqui perto de casa tem um padre que construiu uma torre lá, investiu um dinheirão e tem um carrilhão na torre. E esse carrilhão toca e acorda a gente de manhã. Dá vontade de falar, seu padre, o senhor não sabe que não existe mais necessidade de tocar um carrilhão para atrair as pessoas para a missa? Todo mundo hoje tem celular, todo mundo hoje tem relógio, tem um micro-ondas com relógio, tem relógio em todo canto que você olhar, tem um relógio mostrando qual é a hora. Então não precisa tocar um carrilhão para acordar meia cidade para ir à missa. Mas também dentro de algumas alas protestantes, existe também até, às vezes o pastor usa terno, mas ele usa uma coleirinha branca, assim, uma golinha branca, dura, que é para diferenciá-lo dos leigos. Então, o próprio costume de clérigos e leigos, um clero e leigos, dentro do catolicismo e dentro do protestantismo, também foi importado do judaísmo. Do judaísmo. Por quê? Porque no judaísmo tinha a classe de sacerdotes, né? E os levitas, tem algumas pessoas que me escrevem e colocam Levita Antônio, coloca até o título, Levita. Eu penso, quem que é esse cara aí? Veio de 2000 anos atrás, veio lá da região da Judéia. Não tem mais isso, não tem, esquece, não tem mais. A adoração cristã não tem mais esses elementos. O sacerdote, chamamos sacerdote católico, né? Isso era o clericalismo que adotou esse tipo de coisa, porque na igreja, no corpo de Cristo, todos os salvos são o sacerdócio santo. Todos. Dentro da antiga dispensação judaica, apenas o sacerdote tinha o acesso à presença, ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E ele intercedia pelos fiéis. Mas quando rasgou-se aquele véu ali no templo, quando o Senhor morreu e deu um brado e o véu rasgou de alto a baixo, ou seja, de Deus para os homens, abriu completamente a passagem. Não precisa ter um homem na frente para você pedir licença para falar com Deus, para você pedir uma intercessão. Não precisa. Não precisa. Todo crente, por mais ignorante que seja da Bíblia, por mais novo convertido que seja, ele tem livre acesso à presença de Deus. Olha que privilégio maravilhoso. E a religião tenta tirar isso dos homens. A religião tenta tirar. E dentro do protestantismo também, porque muitos colocam um pastor à frente como sendo um intermediário entre Deus e os homens. Aí você escuta no fim do culto lá o pastor falar: quem quiser aceitar a Cristo, vem à frente, vem ao altar, que o pastor vai orar por você. Que isso, amigo? Se a pessoa quer aceitar Cristo, ele aceita onde ele quiser. Não precisa ir lá na frente, se exibir que está aceitando a Cristo. Nada disso. Então, todos esses são costumes de controle, de colocar coleira nos homens. E isso é o judaísmo, isso são as religiões que emprestaram do judaísmo elementos que só servem para enaltecer uma classe clerical e rebaixar os outros crentes a uma posição como de inferior. Inferior. Tanto é que lá em Apocalipse fala dos nicolaítas, né? Os nicolaítas. E eu li algum comentário de que os nicolaítas eram aqueles que dividiam
os cristãos entre clero e leigos, duas classes, né? Então Deus abomina isso. Isso realmente não tem, biblicamente, na adoração cristã. Mas então, como eu falei, tudo isso viria a estragar a doutrina cristã. E é o que nós vemos hoje. E hoje foram além, né? Você tem denominações cristãs que obrigam as pessoas a guardar a lei, a guardar o sábado, a, a não comer certos alimentos. O próprio catolicismo proíbe os seus ministros de se casarem, de terem uma esposa. Pedro era casado, tanto é que o senhor curou a mulher de Pedro, a esposa de Pedro. Pedro era casado. Então, essas coisas todas demonstram o quanto a cristandade se apartou da sã doutrina e da verdade revelada aos salvos por Cristo, aos crentes. Porque quando entra um homem no meio, o homem quer ter poder, o homem quer ser superior a, ao povão, né? Aos meros mortais. Não é diferente do que aqueles fariseus faziam, né? Quando nós encontramos que Nicodemos tenta defender o Senhor Jesus num momento lá que ele já devia ter vida, né, Nicodemos, porque ele era um daqueles discípulos em oculto, embora fariseu, mas uns discípulos de Jesus ocultos. E quando ele tenta proteger o Senhor, falou: nós não podemos condenar um homem sem antes julgá-lo. Eles falam assim: o que é? Você também agora faz parte dessa seita, ele fala um termo, essa plebe que não sabe nada, ou alguma coisa assim, seria como falar essa gentalha, né, usando aqui o vocabulário do Chaves, essa gentalha. E é assim que o clérigo olha para os leigos, gentalha, indivíduos de categoria inferior, que não fizeram uma faculdade de teologia, não fizeram uma um preparo teológico, qualquer coisa assim, não foram ordenados por uma junta de homens. Por isso que é muito sério, quando o judaísmo se introduz no cristianismo ou na cristandade. E aqui Paulo vai contar desse embate que ele teve com Pedro e com os outros também, quando ele fala no versículo 14: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Eu imagino Paulo falando para Pedro assim, com o dedo, sacudindo o dedo na cara dele, na presença de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, ou seja, não pessoas comuns como os gentios, nós somos judeus por natureza. Isso aqui me faz lembrar o problema que existe dentro do... Claro que dentro do catolicismo não existe esse problema, porque padres supostamente não têm filhos, né? Mas pastores têm. Então é um problema para os filhos dos pastores. Os filhos dos clérigos protestantes e evangélicos, eles passam cortado na vida, porque eles têm que dissimular, eles têm que mostrar que eles são seres mais elevados, porque eles são filhos do pastor. Então eles têm que viver uma vida de fingimentos, muitas vezes, para agradar a opinião pública, porque todo mundo espera que o filho do pastor seja um exemplo para todos, né? E muitos não são, e às vezes tem que fingir que é. E aí entra em depressão, aí entra em conflitos. Existem muito disso, de filhos de pastor se suicidarem, não é? Se suicidarem. Tem um até que prega na internet e tudo, e o filho dele se suicidou. Então entra em depressão. Tem outro também muito famoso, um escritor americano, famoso pelos livros, inclusive
ele que falou na posse do Obama, se não me engano, o filho dele também se suicidou, o filho dele tinha problemas de depressão, e isso tudo também é acarretado pela questão de ter que viver uma vida que não é deles. Eu tenho pena até desses meninos e meninas que são filhos de pastores. E aqui então ele fala que Pedro, ele dá uma bronca em Pedro, né? Como é que você vive como os gentios? Ou seja, Pedro já tinha abandonado todos aqueles costumes judaicos. Você vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Está deixando muito claro aqui que Pedro estava agindo de uma maneira errada. E assim é conosco. Infelizmente, também, como nós falhamos, né? Porque muitas vezes nós queremos mostrar uma piedade, uma, um zelo, uma santidade que nós não temos, né? Muitas vezes nós estamos passando por problemas, estamos passando por dificuldades, e aí na presença de outros a gente simplesmente precisa fazer pose, fazer uma pose de que está tudo maravilhoso, tal, porque somos cristãos, não podemos baixar a bola. Não, o cristão também passa por problemas, o cristão também passa por dificuldades, entra em depressão, tudo isso acontece. Ninguém é super-herói, nem não existe super-cristão, existe o Senhor. E quando você lê Paulo dizer que desesperou até da própria vida, você fala, como que ele desesperou da própria vida? Porque ele era um homem de carne e ossos, não é? No Antigo Testamento também, profetas que se arrependiam de ter nascido, né? Não sei se é Jeremias ou qual é o profeta que fala que amaldiçoado seja o dia do meu nascimento. Quer dizer, ele estava numa depressão tremenda, com a pressão que ele sofria, tendo que cumprir aquela obra que Deus tinha colocado nas mãos dele. E aqui, então, Paulo vai entrar no versículo 16, abrir para o que é o verdadeiro evangelho. O que é a verdade do evangelho. Ele vai falar isso aqui, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Não é. Ah, mas tem que guardar o sábado. Ah, não pode comer carne de porco. Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. O homem não é justificado pelas obras da lei. Você pode seguir todo o Antigo Testamento e ir para o inferno, porque o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando Paulo fala lá em Romanos, capítulo 4, ele deixa bem clara a justificação pela fé, quando ele fala: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas não diante de Deus. Quer dizer, diante de quem? Diante dos homens. Diante dos homens. Isso aqui, inclusive, me ajudou bastante a entender a carta de Tiago, né? Quando tem aquele diálogo que fala: mostra-me a tua fé pelas tuas obras, eu me mostrarei a minha fé, tal, pelas minhas obras, alguma coisa assim. Não lembro agora o versículo, mas acho que todos aqui já leram o versículo. Me ajudou a entender aquilo, porque lá ele está falando, em Tiago, ele está falando da justificação horizontal, de homem para homem. Mostra para mim a sua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vamos até abrir lá, vamos para Tiago, para a gente não perder esse ensino também. É Tiago, capítulo 2, quando ele fala no versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Sim, porque uma fé verdadeira vai dar vida nova a alguém e essa pessoa vai produzir obras, como consequência, não como a locomotiva da sua salvação, mas como consequência de uma salvação já recebida. Onde está? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Repare aqui que ele está falando de homem para homem. Mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. É horizontal, o diálogo é horizontal, é superficial, ok? Então, a justificação horizontal, de homem para homem, só pode ser feito pelas obras, porque um homem só pode saber que o outro crê realmente se ele vir obras. Ele não enxerga a fé, ele não enxerga o coração. Mas quando a gente volta lá para Romanos capítulo 4, o que nós temos lá em Romanos capítulo 4? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Por quê? Porque ele vai se gloriar diante dos homens. Simples assim. Mas não diante de Deus. Percebeu? Conseguiu fazer a ligação agora lá com Tiago? Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, o fato de crer, lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, ou a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, não coloca pecado em conta, que é o que quer dizer aqui. Veja que interessante o que ele está falando aqui. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que quer dizer isso? Que nós, quando fazemos um trabalho, recebemos um salário. Então, se a pessoa acha que vai poder ser justificada diante de Deus por suas próprias obras, é como se ela fosse chegar depois na presença do Senhor e falar assim: Senhor, olha, eu levei uma vida boa, santa, justa, me dê aí, o Senhor me deve, o Senhor é meu devedor, o Senhor me deve a salvação. Você tem que me pagar, porque é meu salário agora receber essa salvação. Que absurdo! Que absurdo! Mas é o que ele está falando aqui. Quem faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, ou seja, a recompensa não é dada a ele por graça, mas por dívida. E o evangelho é da graça, é o favor imerecido de Deus que dá a justificação ao pecador sem que ele faça nada, sem que ele mereça, simplesmente por graça. Ele encontra o pecador caído na sarjeta sem nada e lhe dá uma vida nova, uma salvação, o perdão de todos os seus pecados. Porque se ele exigisse do pecador alguma coisa, seria então uma dívida. Deus estaria devendo ao pecador se a justificação fosse por obras. Percebe? E aí Paulo fala aqui, no versículo 5, né, até uma coisa que muitos não percebem, que tem essa palavra enfiada no meio aqui, a palavra ímpio. Ímpio. A gente sempre aprendeu desde criança que menininho bom vai para o céu, menininho mau vai para o inferno, não é? Não foi isso que a gente aprendia? Era isso aí. Assim, aquele que não pratica, ou seja, que não faz nada, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Que isso? Deus justifica o ímpio? Pensei que justificasse o bom. Não, não. Os sãos não precisam de médico, não foi isso que o senhor falou? Deus justifica o ímpio, aquele que fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que nem aquele homem no templo lá, né? Aquele publicano no templo, enquanto o fariseu, todo garboso, né? Todo, fala assim: não, eu guardo o sábado, eu guardo a lei, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu não sei o quê. Não adiantava nada, amigo.
você estava perdendo tempo, porque tudo isso são obras. E ninguém é justificado por obras. Isso é muito bom, muito bonito, muito louvável, mas para justificação é só por fé que o homem é justificado. Então, aqui Davi fala também no versículo 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, não são compradas. Deus não está barganhando o perdão dele. Deus não está falando assim, olha, se você andar direito, eu vou perdoar você. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque Deus sabe que o homem não consegue andar direito. Por mais que ele vá andar aparentemente, exteriormente direito, o seu coração vai continuar pecando, porque do coração procedem os adultérios, todas as coisas ruins, vêm de dentro. Alguém até perguntou esses dias como é que faz para parar de ter maus pensamentos, né? Eu falei, a solução é a decapitação. Você decapitando, cortando a cabeça fora, você nunca mais tem maus pensamentos. Porque nós estamos num corpo ainda de carne, que é falho da cabeça aos pés. E nós não temos como controlar pensamentos. O pensamento vem, já foi, já aconteceu. Meu pai até brincava, que ele falava assim, se você quiser fazer a banda parar de tocar, entra no meio da banda que está passando na rua, aqueles caras com aquelas cornetas, né, tuba, pum, 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 entra no meio da rua com um limão e começa a chupar o limão e pingar na língua, assim, o suco do limão, a banda para, porque todo mundo ali vai ficar com saliva, os músicos vão salivar e vai entupir as cornetas deles, né? Porque o cérebro funciona assim. O cérebro funciona. Você vê uma mulher bonita passar na rua, um homem, né? Vê uma mulher bonita passar na rua, pronto, você já pensou 1 milhão de coisas na cabeça. Não dá para controlar os pensamentos, mas dá para você encher a cabeça, encher a mente com outros pensamentos para não deixar lugar para entrar o pensamento ruim. Isso dá para fazer, né? Pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo vive. Essa é a exortação de Colossenses. E é assim que a gente deveria ser. Então, qualquer homem que tente por si mesmo, com seu próprio esforço, se purificar pelas próprias obras, não vai conseguir. Nós ainda estamos num corpo de carne. Precisamos aguardar a ressurreição ou a transformação do nosso corpo no arrebatamento. Vamos voltando então para Gálatas. Ele vai deixar claro aqui no versículo 16 do capítulo 2, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Jesus, em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ora, se a pessoa lê isso aqui e não entender, tem algum problema de compreensão, sei lá, disléxica ou qualquer coisa assim, porque ele fala: o homem não é justificado pelas obras da lei. Ah, mas o pastor falou que tem que guardar a lei. O homem não é justificado pelas obras da lei. Ah, mas lá na igreja adventista tem que guardar o sábado, só os que guardam o sábado é que vão para o céu. O homem não é justificado pela guarda da lei, pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Não entendeu ainda? Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Quantas vezes vai ter que falar isso? A Bíblia deveria vir desenhada, né? Para alguns que não entendem uma linguagem tão simples quanto essa. E não pelas obras da lei, ele repete. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A lei foi dada para o homem na carne. Deus provou o homem para ver se ele, para provar, não ver que ele sabia que não ia acontecer, mas provar que o homem era incapaz de viver dentro da vontade de Deus, de viver em perfeição, segundo os ditames de Deus.
sabendo que o homem era incapaz e tendo provado o homem durante séculos, o que Deus fez? Enviou seu próprio filho para morrer, no lugar do pecador. O único homem sem pecado que veio ao mundo, porque ele nasceu aqui sem pecado. Ele nasceu totalmente sem pecado. Algumas pessoas me perguntam às vezes, como é que o Senhor Jesus poderia ter nascido sem pecado se ele nasceu do ventre de Maria, e Maria era também uma mulher pecadora? Que me perdoem os católicos aqui que estão ouvindo, que acreditam que não, que Maria não era pecadora. Daí você vai ter que subir toda a linhagem de Maria até chegar em Eva, porque se Maria não era pecadora, ela descendia de quem, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É falado lá em Romanos. Mas me perguntam como é que o Senhor nasceu de uma mulher pecadora e não adquiriu o pecado, porque a gente sabe que não teve contato com José. Então, do homem, ele não herdou o pecado. Mas e da mulher? Como é que ele não herdou de Maria o pecado? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. O ventre de Maria foi uma, vamos dizer assim, um balão isolado de Maria. Não me pergunte como. Não me pergunte como. O feto, deixar passar o carro alegórico aqui, que acho que tem um pessoal tocando samba na rua. Mas o feto do Senhor Jesus, ele foi criado no ventre de Maria. Ele foi criado do Senhor Jesus feito carne, né? Do Senhor vindo em carne. Então não tinha contato com o pecado de Maria. E eu gosto de dar o exemplo, eu gosto de imaginar uma garrafa térmica perfeita. Quem aqui já quebrou a garrafa térmica? Então, depois que se apanhou da mãe, você deve ter descoberto que a garrafa térmica ela é formada por aquele envoltório de plástico e dentro dela existe o que é chamado de vela, né? A gente chama de vela, não sei se esse é o termo normal, mas quando você vai comprar, você fala, tem vela para garrafa térmica? Que é um envoltório, um recipiente de um vidro muito fininho, inclusive espelhado, né? Ele é espelhado. Mas é muito fininho, quando quebra é até perigoso cortar a mão, porque espalha aqueles caquinhos fininhos. Então tem aquela parte de plástico de fora e dentro tem aquela garrafa, que é a garrafa realmente térmica, que ela é formada por um vidro com parede dupla. É um vidro de parede dupla, tem uma parede por fora, uma parede por dentro, a volta toda do recipiente, e entre essas paredes existe vácuo. Existe vácuo. Tanto é que se você comprar uma vela para a garrafa térmica e olhar na base dela, ela tem um biquinho de vidro, que é onde eles tiraram, na hora que fabricou o vidro, ainda estava quente, eles tiraram o ar de dentro do vidro e fecharam o vidro ali, ficou um biquinho, que é onde vedou aquilo. Então, a garrafa térmica é um recipiente duplo e entre as paredes não tem ar, ok? Então, quando você põe uma coisa dentro de uma garrafa térmica, tem contato. O único lugar da garrafa térmica por onde escapa o calor ou o frio, se você estiver guardando uma coisa gelada, é a tampa, porque a tampa tem contato com o exterior. Mas se não existisse tampa, o café ia ficar quente lá indefinidamente. Não é perfeita também a vedação, mas ficaria, teoricamente, para sempre quentinho o seu café dentro da garrafa térmica. A única desvantagem é que você não ia poder nunca tomar o seu café, né? Você ia ter um café quente todos os dias e sem poder tomar. Mas então o ventre de Maria foi como uma garrafa térmica. Deus criou, o Espírito Santo criou esse ser perfeito dentro de Maria sem ter contato com Maria e com o pecado de Maria. Não me pergunte como. A Bíblia descreve isso como é maravilhoso. Maravilhoso, é uma obra maravilhosa. Os milagres na Bíblia não têm explicação. Você vai explicar como é que o mar abriu? Vai explicar como é que um cego enxergava, um cego de nascença? Não tem explicação. Não tem. Tanto é que antes de me converter, eu tinha um livro
chamava-se Adão Tinha Razão, ou uma coisa assim. Era um livro da editora Melhoramentos, era um livro grosso, custou caro para burro. E o autor do livro, ele explicava todos os milagres da Bíblia. Então ele explicava assim, não, o mar abriu porque teve um terremoto mais para cima e veio um vento e não sei o quê, e o terremoto derrubou montanhas e secou o mar. Aí eles passaram naquela hora. Ou seja, devia ter, Moisés devia ter um aplicativo muito bom que previa qual seria o momento certo de parar, de o mar dividir e ele passar por dentro, né? Tem até uma outra teoria dos céticos, né, que eles falam que não, o lugar que eles passaram, atravessaram o mar, é um lugar onde você tem no máximo 10 centímetros de água, é um lugar lá para cima, né, no começo do Mar Vermelho, tem 10 centímetros de água, então eles passaram andando porque era rasinho, né? Aí o milagre tinha que ser maior, na minha opinião, porque se tinha só 10 centímetros de água, como é que um exército inteiro de egípcios se afogou nesses 10 centímetros de água? Esses egípcios eram muito baixinhos, eram bem pequenininhos para se afogar em 10 centímetros de água. Mas esse livro era tudo isso, tudo tentando explicar os milagres. Isso não pode explicar milagre. Não tem como explicar. Milagre é milagre. E a concepção do Senhor foi miraculosa. O Senhor nasceu de uma virgem e ele propriamente não teve contato com o pecado dessa mulher virgem. Então não me pergunte como. É isso que aconteceu. Então essa é a coisa. E aqui, como eu estava falando, é o único homem. O Senhor não tinha pensamentos impuros. O Senhor não tinha pensamentos de raiva. O Senhor não sentia ódio de uma pessoa. O Senhor não tinha impureza alguma na sua maneira de pensar. Nunca mentiu. Nunca faltou com uma palavra. Tanto é que tem duas situações, se nós vemos isso comparado, uma em que o Senhor é esbofeteado, né? Acho que é esbofeteado, se não me engano é isso que acontece, e outra que Paulo é esbofeteado, e Paulo retruca e fala mal do sumo sacerdote, e depois ele tem que voltar atrás, ele fala, desculpe, eu não sabia que era o sumo sacerdote. O Senhor nunca precisou pedir desculpa para ninguém, porque ele nunca agiu errado, ele sempre agiu em perfeição. Em todas as coisas que ele fez foram perfeitas. Você imagina um homem perfeito em um mundo de pecado, em um mundo mergulhado no pecado. Então, quando nós pensamos quão horrível deve ter sido viver aqui, o Senhor Jesus viver aqui, que coisa! Que horrível foi para ele. Por isso que quando ele chega perto da morte, ele transpira gotas, suor, como que de sangue. Só de imaginar o que ele ia ter que passar. Não a dor dos cravos, não os espinhos na cabeça, as chicotadas, nada disso. Ser feito pecado em nosso lugar. Para ele isso era pior que a morte. Isso era terrível. Ele ali na cruz, ser feito pecado. Aquele que nunca cometeu pecado, aquele que nenhum mal saiu da sua boca, teria que chegar um momento em que ele seria feito pecado por nós. E não só isso, aquele que teve comunhão absoluta com Deus desde toda a eternidade. Chega um momento na cruz, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque ali Deus não podia ter comunhão com ele. Ele ficou sozinho. Nenhum homem podia ter compaixão dele ali. Ele ficou totalmente sozinho. E aqui Paulo, então, no nosso capítulo 2 de Gálatas, no versículo 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei.
para viver para Deus. E aqui ele entra num ponto muito importante, que ele vai falar 5 vezes da nossa morte, né? Quando nós cremos em Cristo, porque na cruz, uma vez essa aqui, no versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou morreu em vão. Então, quando você encontra um adventista que quer dizer para você que você tem que guardar a lei, você pergunta, amigo, então Cristo morreu em vão? Cristo morreu debalde, morreu em vão? Porque se vem das minhas obras, do meu guardar a lei, para que ele morreu então? Ah, para dar um exemplo. Que exemplo, cara? Tem gente que chega e fala assim, não, mas eu acho que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, é isso que é importante e tal. Ah, é? Então faz assim, começa assim, ele era sem pecado. Quer seguir o exemplo de Jesus? Começa seguindo esse. Ele era sem pecado, absolutamente sem pecado. Nascido de uma virgem. Você nasceu de uma virgem? Não. Ele não tinha qualquer tipo de impureza. Ele não tinha pensamentos impuros. Ele era perfeito, totalmente perfeito. Você consegue? Tinha até um livrinho que foi escrito na Idade Média, chamado Imitação de Cristo. É bonitinha, a leitura é gostosa, tudo. O nome é Imitação de Cristo, de Kemp, alguma coisa Kemp, o autor, né? É um livrinho devocional católico ou luterano, não me lembro bem, mas o nome é Imitação de Cristo. É muito bonito, tudo fala tudo lá, coisas que nós deveríamos imitar Jesus. Mas quando você pensa que teve que começar imitando pelo fato de ele ter nascido sem pecado, você já deu com a cara na porta, né? Por isso que nós precisamos de graça. Nós somos necessitados, mendigos, suplicando por graça para podermos receber a justificação e o perdão dos nossos pecados. Nós estamos já há quase 1 hora falando. Eu, eu acho que nós terminamos o capítulo 2 de Gálatas. Agora, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta que não seja muito difícil. Senão eu vou pedir a ajuda do Jefferson aí. Alguém tem alguma pergunta? Escreva aqui na. Onde é que escreve aqui? Ah, tem um lugar aqui, ó. Chat. Vamos ver se tem alguém aqui que já escreveu. Boa noite, boa noite, boa noite. Ou no microfone também, viu? Os irmãos aí quiserem. Ah, pode perguntar pelo microfone, é. É engraçado que os principais sacerdotes ficavam toda hora perguntando ao cego como aconteceu aquilo, realmente, né? Você vê que o cego foi expulso 2 vezes, né? Aliás, foi expulso uma vez, foi expulso da sinagoga, mas só quando ele é expulso da sinagoga que ele encontra Jesus também fora da sinagoga. O senhor também não tinha lugar lá. É. Bom, vamos lá? Mais alguma pergunta? Está fazendo frio em Salvador, não? Tava pouquinho, semana passada até tava, mas hoje, essa semana já deu uma melhorada. É, já voltou a 45 graus. Não tá. Ok, vamos lá, um de cada vez. Podem perguntar.
Ou podem comentar também, hein? Porque não pense que eu sou pastor aqui da padre. Não sou padre, não, hein? O pessoal aí dorme cedo, porque eu acho que todo mundo já dormiu aqui com a minha conversa. Pois é. Acho que não tem mais nenhum comentário, né, sobre o que o irmão comentou, acho que está muito claro. Eu queria fazer uma pergunta, irmão, ou comentário que pergunta, né, sobre esse assunto que ficou muito claro, a justificação pela fé e não pelas obras da lei. Queria fazer uma pergunta e ia fugir um pouco do assunto, será que pode? Você esqueceu a pergunta? Não, eu queria fazer uma pergunta e ia fugir um pouco desse assunto que o irmão acabou de tratar aí, né? Ah, pode perguntar também, não tem problema. Eu queria entender a questão da construção do templo, né? Que Davi, ele né, sente o desejo ali de construir uma casa para Deus e vem, né, a palavra de Deus pelo profeta. E depois, né, a gente vê Davi transmitindo, né, passando para Israel, reunindo Israel ali, transmitindo, e não foi as mesmas palavras que o profeta, se eu não me engano, foi o profeta que falou para ele que ele não poderia, né, fazer a casa, construir a casa, esqueci o nome do profeta agora. Aí eu queria entender por que que o profeta falou as palavras de Deus para ele, e na hora que ele reuniu Israel ali para poder passar, ele passou não as palavras do profeta, né? Ele passou de uma outra forma, ele falou do caso do sangue das mãos, de que Deus escolheu. Vamos ler as passagens aí que Você lembra onde está? 2 Samuel? está em Samuel. É 2 Samuel? 2 Samuel 7, quando o profeta Natan fala com Davi, é 2 Samuel 7. E disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Está perguntando aqui, né? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz também, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei, deixa eu só trocar aqui a. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, eu te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa.
Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ele está falando tanto de Salomão como do Senhor, não é? Porque Salomão seria aquele que iria construir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Mas o Senhor iria construir um templo muito maior que o de Salomão, que ele até prometeu, ele fala assim, destruam esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Ele estava falando do seu próprio corpo, que é realmente o templo de Deus, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu me lembro de ter uma passagem que o Senhor fala para Davi que ele não iria construir a casa porque ele ser um homem de sangue, de guerra, né? E nós sabemos que o reino de Salomão foi um reino de paz. Mas eu não me lembro da diferença desse anúncio, um feito pelo Senhor para Davi e outro que Davi teria feito para o povo. Mas, de qualquer maneira, o que eu conheço disso aqui, eu sei muito pouco do Antigo Testamento, é que Davi não podia construir, porque Davi era um homem de guerra. E Salomão era um rei de paz. Eu não sei se eu consegui responder alguma coisa, não respondi coisa nenhuma, mas é o que eu sei. Eu sugiro que. Não, eu ia sugerir Macintosh, os livros de Macintosh que já existem em português, porque ele fala, mas só que ele fala do Pentateuco, né? Essa passagem aí mesmo, Jefferson, você colocou. Ah, irmão Mário, essa passagem aí que não colocou anterior aí, que Davi reúne o Israel e aí ele começa a dizer o que Natan teria dito para ele acerca do templo, né, da casa de Deus. E a É. conversa me parece que foi diferente, né, do que Natan realmente falou para ele. Aí eu queria entender. É, você está dizendo agora do capítulo 28, então, que seria diferente. E Eu não sei. reúne, começa a passar para o povo e falar o que Natan teria dito para ele, mas quando a gente vê na passagem lá que Natan realmente falou com ele, não sei se eu que estou enganado, parece que não bate as duas conversas. Eu queria entender, tem alguma coisa aí que eu não entendi. Peraí, qual que você está. Ah, você está mencionando Crônicas agora. Porque lá era Samuel, não é? Isso. Tá. Quando nós lemos 1º e 2º Samuel, e também quando nós lemos 1º e 2º Reis, nós temos um panorama, uma visão, tipo assim, um ponto de vista da terra, dos homens, um ponto de vista terreno. Quando nós lemos Crônicas, nós temos o ponto de vista de Deus, ponto de vista de cima. Então, tem coisas que aparecem, tem falhas dos servos de Deus que aparecem, por exemplo, nos livros de Reis, ou mesmo nos livros de Samuel, que não aparecem em Crônica. Porque aí é Deus olhando para a situação e não deixando de aplicar graça na situação. É muito interessante isso, quando é a narração dos fatos e quando é a visão que Deus teve daqueles mesmos fatos. Elas não são a mesma coisa. Graças a Deus por isso. Por exemplo, você vai ler lá em Reis, eu acho que é Reis ou é Samuel, não lembro agora, ou é de Juízes, quando aquele rei, ele se acovardou, né? Ele fala que se Débora não fosse, ele não iria. É em Juízes, né? É,
Juízes, capítulo 4. Quando o Senhor manda Baraque ir destruir o comandante lá do exército inimigo, versículo 7. Juízes 4, versículo 7. Desde o versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Lembre-se de que em Juízes a situação de Israel estava tão ruim que Deus não tinha encontrado homens juízes. Por isso que ele colocou uma mulher juíza. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu darei na tua mão. Ou seja, o Senhor está falando para ele, através de Débora, né, que ia entregar Sísera na mão de Baraque. O versículo 8, olha aqui a covardia. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ele tá falando assim, Débora, eu só vou se for segurando na barra da sua saia. Basicamente é isso. Ele estava com medo. E disse ela, versículo 9, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E lá na frente, no versículo 17, porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e perguntar: Há aqui alguém? Responderás então não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, na testa, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, no profundo sono, já muito cansado, e assim morreu. Então Deus tinha dado a Baraque a missão de ir matar o comandante do exército inimigo. Mas ele falou que ele não ia. Se Débora não fosse com ele, ele não ia. Ele tinha que ir com Débora, de mão dada com Débora, né? Então aí Débora avisa que então ele não seria dele a honra de vencer aquele inimigo. Que Deus daria a uma mulher também a honra de fazer isso, de matar o inimigo, né? E isso aqui é o relato jornalístico do que aconteceu. O que aconteceu está aqui. Agora, como é que Deus conta a mesma história? A gente vai lá em Hebreus, capítulo 11, versículo versículo 32. E que mais direi? Aqui está falando dos homens de fé, né?
Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, também lá de Juízes, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Ué, cadê Débora? Cadê Débora? Cadê aquela outra mulher, Jael, né? Acho que era o nome, que fincou a estaca na cabeça do inimigo. Cadê? Por que Baraque está aqui? Porque esse é o ponto de vista de Deus. Baraque que se acovardou lá naquele fato, né? Mas Deus dá a ele a honra de estar entre os heróis da fé aqui de Hebreus 11. Veja Sansão. Quem que era Sansão? Sansão era um homem que foi lá com uma inimiga de Deus, né? Dalila, que era do povo inimigo de Deus. Se bem que no último momento da sua vida, ele se redime, destruindo, depois de ficar cego, destruindo todo o exército dos inimigos. Mas está aqui Sansão também, porque esse é o ponto de vista de Deus. E isso é maravilhoso a gente saber disso. Se aqui a gente poderia falar assim, Baraque tinha fé. Não teve lá grande obra, mas tinha fé. Sansão teve fé, não teve lá grande obra, mas teve fé. Essa é a visão de Deus. Quando nós chegarmos no céu, ele vai olhar para nós e nos enxergar assim também. Todas as nossas falhas deixadas para trás. Toda a nossa covardia, as nossas besteiras que nós fizemos, vai ficar tudo para trás. E vamos entrar também na lista de pessoas de fé que chegaram lá. E segunda Samuel 7, né, que fala ali, o profeta Natan, falando da palavra de Deus, Deus tinha mandado falar para Davi. Quando eu ia ler Crônicas, né, 1 Crônica 28, Davi relatando o que o profeta tinha falado para ele, né, totalmente diferente. Eu não entendia, né, porque a conversa não batia. Eu entendo que é isso, por causa da diferença de perspectiva, não é? Você tem algumas passagens da Bíblia onde tem a perspectiva terrena de uma coisa, e depois, em outra passagem, a perspectiva do Senhor, do céu. Boa noite, irmão Mário. Por Boa favor, noite. me dê uma luz de uma dúvida aqui. Pois não. Convertido do Senhor, o Senhor fez todos sacerdotes do Senhor, né? Então, ao meu entender, todos são iguais aos olhos do Senhor, sacerdotes. Na reunião da Assembleia, os irmãos, o Senhor da reunião é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse Hebreus, acho que é Hebreus 13, ele fala: obedeçam às suas autoridades e submetam-se às suas. Submetam a sua autoridade. Eu queria saber que autoridade, quem é essa autoridade que ele fala em Hebreus 13? Hebreus Se, 13. se nós temos o Senhor como o Senhor, a autoridade máxima da reunião, da Assembleia, da igreja. Quando as pessoas às vezes perguntam, mas escuta, lá não tem ninguém que dirige as coisas, não é bagunça, porque não tem ninguém responsável, né, para responder pela Assembleia Local. Às vezes a gente fala assim, não tem ninguém. É errado falar que não tem ninguém, porque tem. E aí que entram os bispos ou anciãos, não é? Os anciãos ou bispos, eles são os responsáveis locais pela ordem da Assembleia. Então não é uma coisa assim largada ao léu, sem nenhum cuidado, né? Não é uma coisa sem pastor. Tem os pastores, mas os pastores no sentido de bispos, não de dons, porque o dom de pastor é outra história completamente diferente. Você deve estar citando o capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Eu acho que tem também uma que fala de obediência, né? 17, 13 e 17. 13 e 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Só não tem esse delas na Bíblia, hein? Essa versão que fala terão de dar conta delas está errada, porque quem dá conta de cada um é a própria pessoa, quem dá conta a Deus, né? Todos daremos conta de nós mesmos para Deus. Mas para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, toda assembleia tem alguns que são pastores, no sentido não de dons. Pode ser que tenha dom também, mas são no sentido de anciãos ou presbíteros. São os veladores da assembleia. Então, se você lê aqui de maneira diferente, ó, no versículo 7, lembrai-vos dos vossos zeladores, ou dos vossos guias, como fala, tem uma outra versão que fala guias, né? Eu acho que é atualizada, ele fala assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E lá no 17, mesma coisa, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, existe na Assembleia sempre os guias, ou anciãos, ou presbíteros, ou vigilantes, ou cuidadores, né, da Assembleia. Por isso que tem aquela reunião de cuidados, né, que vocês devem ter ouvido falar. A gente tem uma reunião de cuidados quando alguns irmãos mais responsáveis, que têm maior interesse no cuidado, se reúnem para tratar dos assuntos da Assembleia. Esses irmãos estão fazendo o papel de anciãos. Os anciãos eram, no começo, indicados pelos apóstolos, eleitos pelos apóstolos, ou por seus delegados, como Tito, né? Paulo escreve a Tito, por isso que deixei em Creta para que elegesse anciãos, de cidade em cidade. A ilha de Creta era grande, a ilha de Creta na época tinha umas 900 cidades, não que tivesse assembleia em todas as cidades, mas o trabalho de Tito ia ser grande, então, de cidade em cidade, elegendo anciãos, ou presbíteros, ou bispos. É a mesma coisa, palavra só, é tudo sinônimo. Esses são os zeladores da Assembleia. Eles podem, às vezes, nem abrir a boca, mas eles que zelam pelo rebanho, localmente. Eles não zelam pelo rebanho da cidade vizinha. Eles zelam localmente pelo rebanho. Tem, acho que uma live minha, de alguns dias atrás, que eu falo justamente quem são os bispos, né, ou quem são os anciãos. Seria bom ouvir essa live, esse vídeo, né, porque ali eu explico direitinho tudo isso. Então, tem sim, toda assembleia tem que ter alguns irmãos que são responsáveis, não é largado, né? Você não vai chegar lá e falar assim, não, vai ter reunião hoje? Não sei, ninguém sabe, ninguém decidiu se vai ter, se não vai ter. Mas tem uma pessoa que pecou, né? E agora, quem que vai ver se vai ser posta fora de comunhão ou não? Não sei, fica assim no ar, né? Não, não é assim, não. Tem irmãos responsáveis cuidando do rebanho. O rebanho não está solto, não tá sem cuidado. Se tiver sem cuidado, está errado, então, né? Então é muito importante que tenham esses irmãos e nós devemos obedecê-los, porque serão irmãos mais velhos, serão irmãos mais experientes e que têm essa responsabilidade pelo cuidado da Assembleia. A maneira deles serem, você lê na carta de 2 Timóteo, se não me engano, é Tito, né? Ou é a 1 Timóteo, eu não lembro agora. Mas, deixa eu ver aqui, É 1 Timóteo, capítulo 5. Veja lá que eles são descritos. O que se espera
de um presbítero. Depois, em Tito, capítulo 1, você também tem uma descrição de como deveria ser o presbítero. Então, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter os filhos obedientes, tem toda uma ordem, porque eles têm que saber cuidar da casa de Deus, eles têm que saber cuidar da própria casa. Se é alguém que é relapso na sua casa, não serve para cuidar da casa de Deus. Então, às vezes, por isso que eu falei que às vezes a gente mesmo passa uma ideia de bagunça, né? Que fala, não tem pastor lá, não tem ninguém dirigindo. Não tem dirigindo a reunião. A reunião, sim, é o Espírito Santo quem dirige, não tem ninguém à frente, falando assim, agora, irmãos, irmão, a Mariazinha, venha cá que a Mariazinha vai cantar um hino. Agora o Joãozinho ali vai ler o versículo, não sei o que. Não tem isso, né? Isso não tem. O Espírito Santo tem a liberdade de escolher quem vai ministrar, quem vai dar um hino, quem vai levantar para partir o pão. Isso é o Espírito Santo que tem a. Tanto é que de uma assembleia uma vez, que era nova, estava começando a reunir, e eu fui lá visitar, eu fui trabalhar na mesma cidade e aproveitei para ficar lá no domingo para visitar os irmãos, né? Eles eram novos ainda, eram das primeiras reuniões. Aí, na hora da reunião, da ceia, veio o irmão, Mário, nós conversamos aí e queremos pedir que você dirija a ceia. Eu falei, que é isso, meu? Não é assim, não. Não tem ninguém para dirigir a ceia. Você é do Senhor, o Senhor vai dirigir a ceia. Não tem o Mário vai dirigir a ceia, né? E alguns, às vezes, não entendem essas coisas, né? Já soube de assembleias que tinha um irmão assim que fazia tudo. Pregava, orava, dava hino, fazia tudo. Até que teve um que foi visitar essa assembleia, isso era no México. E quando começou a reunião, viu que esse irmão sentava sempre numa cadeira mais alta, bem assim, evidente, né? Aí ele tomou uma bronca do irmão que foi visitar. Falou, irmão, quem que vai dirigir a reunião hoje? É você ou é o Senhor, né? Então a reunião realmente não tem ninguém dirigindo, além do Senhor pelo Espírito Santo. Não sei se ficou claro. Ficou, Mário. Obrigado. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, podemos encerrar então? Ah, alguém deixou aqui, Eduardo. Esses irmãos, eles são elegidos pela Assembleia ou são reconhecidos? Eles são reconhecidos. Ninguém é eleito pela Assembleia, não. Eu vou até colar aqui agora o link do vídeo onde eu falo disso. Dos últimos vídeos, onde eu falei justamente disso. É, aqui, ó, quer ver? Quem são os responsáveis? Quem são os responsáveis por manter a ordem? Copiar, colar. Ó, esse é um vídeo. Vou mandar outro agora. Não achei o outro agora aqui. Mas esse aí acho que vai ser suficiente, porque fala dos presbíteros.
Qualquer coisa, entre no meu canal no YouTube e pesquisa lá por bispo ou ancião. Como eu disse, no tempo dos apóstolos, eles eram eleitos pelos apóstolos ou por seus delegados, como era o caso de Tito, que Paulo deixou ele em Creta com a missão de eleger. Mas quando a gente vai lá em Atos 20, nós aprendemos uma coisa muito importante quando Paulo chama os anciãos de Éfeso. E ele fala, no versículo 28, ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, a gente sabe que os apóstolos e os seus delegados faziam, então, a eleição desses bispos, mas por trás deles estava o Espírito Santo. E quando não tivemos mais apóstolos, o que aconteceu? O Espírito Santo continua fazendo isso. Então, numa assembleia, sempre vai ter lá 2, 3 irmãos que vão ter esse desejo de cuidar do rebanho. Por que eles vão ter esse desejo? Porque o Espírito Santo colocou esse desejo no coração deles. E cabe ao rebanho respeitar, né, obedecer esses guias, esses presbíteros, que são como os zeladores de um condomínio. Eles que ficam ali vendo se não entra ninguém, não entra bandido, ninguém faz bagunça. Eles são zeladores. Eles não são dirigentes das reuniões. Eles são zeladores da Assembleia. Ok? Ok, Mário. Chegamos mais ao fim desse estudo de hoje. Mário, já está aí registrado, se o senhor permitir, para a próxima semana, né? Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, exatamente. Pronto. Isso se vocês depositarem o cachê, né? Porque você sabe que eu não subo no palco. Boa noite, meu Depois desse, irmão. Você depois acredita desse que microfone, o tem Elton que vai pagar o resolver. microfone? Tem que pagar o microfone. Boa Você noite. sabe que... Boa noite, quem está falando? Rita, Mário me Ah, tirou a oi, Rita. dúvida rapidinho aí. Sim, pode E falar, Rita. na Assembleia, a mulher tem algum papel assim na Assembleia? Claro que tem. Hum. Ela que ora para que as coisas funcionem. A mulher tem que orar para justamente ter irmãos, porque às vezes ontem recebi um e-mail de uma irmã reclamando que até esqueci de falar para ela, eu devia ter perguntado, escuta, você tem orado por isso? Porque ela reclama que os irmãos não estão, né, faltam na reunião, não falam, não ensinam. Você tem orado por isso? É o papel das mulheres esse, de ficar em oração para que as coisas funcionem. É como se você tivesse aquelas locomotivas antigas, sempre tinha um homem na estação com uma motolia de óleo, né? A gente vê em filme de faroeste isso, aquele negócio com aquele bico assim, parava a locomotiva, ele ia lá nas rodas e começava a botar óleo nas rodas, né? Lubrificar as rodas. Porque tem que ter alguém orando pela Assembleia e pelo andamento das coisas. E esse é um papel excelente para a mulher fazer. Agora, a mulher também tem o papel de percepção, né? Muitas vezes uma irmã detecta coisas que um homem não vê. O homem é meio burrão, né? Você sabe disso. O homem é meio tapado para certas coisas. Mas a irmã detecta, percebe, vai lá para um irmão e pergunta, e comenta, e avisa, olha, está acontecendo isso, tem um irmão lá, uma irmã que está com esse problema, tal, né? Veja aí com outros irmãos para ver como é que vai resolver. Porque elas percebem mais do que o homem.
As mulheres têm uma percepção muito mais apurada. Tanto é que uma coisa que eu aprendi no meu tempo de palestrante, eu fui fazer palestra na Casa da Moeda. Tem uma sessão na Casa da Moeda, tem uma sala que a gente só enxerga de cima, né? Porque você anda numa passarela, é tudo fechado com vidro, não pode descer lá, é tudo controlado, porque é dinheiro, né? É dinheiro de monte que tem lá embaixo. Então tem uma sala, eu passando por cima, vi aquela sala cheia de mesas, com pilhas de notas, de papel, mas ainda grandes, papel grande, né? Folhas grandes de papel moeda, não cortadas ainda. Então, aqueles maços enormes de papel, e as mulheres sentadas, fazendo, olhando, ela virava aquele bloco de papel e dava outra puxada assim, né? E virava. Aí eu olhei, eu comentei, mas escuta, só tem mulher trabalhando nessa sessão? Eu falei, só tem mulher nessa sessão, só trabalha mulher. Mas por quê? Que discriminação é essa? Agora, né? Que feminismo é esse? Porque a mulher, ela tem uma capacidade de atenção muito maior que o homem. Você põe um homem para fazer isso, ele já não percebe os defeitos das notas. E a mulher percebe com muito mais facilidade. Bom, quem é casado sabe disso, né? Mulher vê defeito, não vê? Então, não precisa nem dizer, né? Então, realmente, as irmãs têm um papel importantíssimo. E elas percebem coisas, e elas oram, e elas visitam também outras irmãs com dificuldades. Lembre-se que a vida na Assembleia não é só reunião, não. A vida na Assembleia é também atividades fora da Assembleia. Ok, irmãos? Tá certo então, Mar. Então fica para... Caso não tenha mais nenhuma pergunta, a gente, na próxima sexta, Gálatas 3. Gálatas 3. Vou pedir para a irmã Adriana tirar a gravação. Vou pedir para o pai de Abner, o irmão Isaac, puder orar. Em seguida, eu agradeço.